Eu queria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo 119. O verso 33. O Salmo 119, verso 33. Mesmo assentados, mas em reverência. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que o temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Oremos. Deus, em nome de Jesus, rogamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra possa achar abrigo em nossos corações. Ilumina, Senhor, as nossas mentes para compreender a Tua palavra. Nos dá, Senhor, compreensão do que ela tem a nos revelar. Aplica e possamos, em nome de Jesus, vivê-la. Faz-nos, ó Deus, sermos ensinados por Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. E o nome do Senhor seja exaltado para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, hoje, dando continuidade a essa série de mensagens que nós iniciamos no Salmo 119, e por uma ação da soberania de Deus, ela cabe muito bem em podermos dar continuidade àquilo que foi proposto com o cânones. Afirmamos semana passada que o cânones trouxe e esclareceu como podemos confiar nas Escrituras e como ela chegou até nós. Ouvimos pelo pastor Givanildo todas as etapas, desde a transmissão oral, a parte escrita, a preservação dos manuscritos, todo esse cuidado e essas fontes de estudos a chegar ao que nós temos hoje. Observamos também com o pastor Gaspar, quando ele fala sobre o fechamento do cânon do Antigo Testamento, o fechamento do cânon do Novo Testamento, com as ações, com a igreja reconhecendo os escritos apostólicos e tendo todo esse cuidado, toda essa ampla ação de estudos em cima dos escritos, nós podemos então ter a convicção e a certeza de que essa é verdadeiramente a palavra de Deus para as nossas vidas. Ao olhar para todo esse contexto que está bem consciente para nós, dúvidas ficam porque por muitas vezes somos conturbados por pessoas que estão lá fora ao apontar para nós, ao vermos então que esses escritos foram feitos por homens. E quando nós estudamos e percebemos que houve uma ação direta do Espírito Santo, tanto inspirando aos autores, quanto a nós que somos iluminados para ministrar e pregar esta palavra. Portanto, nós temos hoje mais convicção de dizer que esta palavra ela é a nossa regra de fé e prática, que esta palavra ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus e precisamos conhecê-la para a glória do Senhor. E parece que esse conflito com a palavra é o conflito que está no coração
do salmista. Como eu já falei, este salmo é uma ação linda, pois ele pega todo o alfabeto grego e começa, em cima de cada letra do alfabeto, a escrever 8 versos. Seguindo, então, 22 seções de 8 versos, chegando ao total de 176 versículos. Cada um expressando a sua gratidão e o seu anseio pela palavra de Deus. Não é à toa que todos os textos estão norteados por essas palavras: decretos, leis, mandamentos, testemunho, juízos. Estas palavras saltam os nossos olhos. E ele anseia pela palavra de Deus na sua vida. E ao olhar para todo esse contexto do Salmo, fica então uma pergunta para nós. Nós que viemos de uma herança católica, na sua maioria, nós que não temos dificuldades de aceitar essa palavra. É interessante, quando nós nos convertemos, nós não chegamos a duvidar realmente essa palavra de Deus, não. Como nós já temos uma herança, nós já chegamos para esta palavra e aceitamos de bom grado como a palavra de Deus. Mas parece, irmãos, que quando nós adentramos ao mundo evangélico, a essa ação da palavra de Deus em nossas vidas, como diz o próprio salmista aqui, alguns versos antes, quando os nossos olhos são desvendados, quando os nossos olhos se abrem e Deus se revela para nós de maneira clara, parece que aos poucos, assim como o amor vai se esfriando, a busca pela palavra também vai se esfriando. E parece que essa palavra ela deixa de ser suficiente. Ela não é mais consultada. Nós começamos então a usar de recursos. Recursos de autoajuda, recursos de vizinhos, recursos espirituais e assim afins. Vamos perceber então, irmãos, que aquilo que é verdadeiramente algo para ser consultado e conhecido e ser o nosso guia, começamos então a colocar de lado e deixar de lado, porque nós não damos mais o mesmo crédito que nós começamos a dar no começo. E semana passada eu tive o privilégio de ministrar aqui dizendo que essa palavra ela é suficiente para as nossas vidas. Ao ponto de que essa palavra ela é suficiente para mudar os nossos procedimentos, os nossos comportamentos, a nossa forma de relacionamento. Ela é suficiente para moldar o nosso culto. Ela é suficiente para moldar a nossa adoração. Nós não podemos mais viver de acordo com o achismo que o mundo tem ditado, não de acordo com o pragmatismo que o mundo tem dado para nós, nem o relativismo onde cada um tem vivido o que cada um quer viver. Não, essa palavra, quando ela se torna regra de fé e prática para as nossas vidas, então precisamos conhecê-la e vivê-la. E quando nós assumimos ela como suficiente, então ela muda os nossos procedimentos, ela muda o nosso pensamento, ela guia aquilo que vamos fazer, ela muda o nosso culto, ela muda a nossa adoração, ela muda todas as coisas, porque agora nós somos norteados, guiados por essa palavra que é suficiente, que é primazia, que é inerrante, e que é soberana, porque ela é palavra de Deus. O interessante, irmãos, é que nos tornamos soberbos pelo pecado que existe em nós, e parece que por muitas vezes esse pecado ele sobressai ao ponto de nos acharmos orgulhosos. Orgulhosos por uma parte de que nós não precisamos dela. E orgulhosos por outra parte, quando nós já achamos que conhecemos demais. Andamos nesse limiar, quando eu não preciso, começo então a viver uma vida cada vez mais de pecado. Quando achamos que já conhecemos demais, colocamos a deixá-la de lado e não vivemos mais como ela quer que nós vivamos e começamos a viver como nós achamos que deveríamos ser. Somos tão orgulhosos, por muitas vezes, irmãos, que não reconhecemos o que ela nos diz para fazer. E quando eu me deparo com um salmista, que diz nesse primeiro verso que lemos, no verso 33, ele diz: ensina-me. Ensina-me, Senhor, o caminho
dos teus decretos ou da tua lei, e seguirei ao fim. O salmista, então, humildemente, ele se depara diante do Senhor e com um anseio de conhecer cada vez mais as Escrituras e a vontade do Senhor com um caminho a quem ele deve percorrer. Ele então diz ao Senhor: ensina-me. E como é interessante, irmãos, nós sermos ensinados. Compreender que nós somos ensinados, irmãos, é ser totalmente humilde diante daquilo que é soberano. Quando nós somos orgulhosos, nós estamos dizendo que praticamente nós somos superiores. E por muitas vezes, irmãos, nós temos esse tipo de comportamento ao reconhecer que nós não somos mais ensináveis, porque somos tão orgulhosos que achamos que já sabemos demais. Ninguém pode mais me ensinar, eu não posso mais aprender nada, mas parece que isso é dito com práticas. Quando nós, por exemplo, não participamos mais das escolas bíblicas, quando, por exemplo, nós não participamos mais do culto de doutrina, quando apenas não queremos nem mais ir para os cultos, porque eu já conheço o suficiente para a minha vida. Mas o texto usa uma palavra interessante quando ele diz: Senhor, ensina-me. Você já parou para pensar, irmãos, o quanto é relevante nós sermos ensináveis? Por mais autossuficiente que você possa ser, por mais soberbo e orgulhoso, ou detentor de todo o conhecimento que você possa achar que tenha, é interessante saber que existe alguém superior a nós. E esse alguém superior a nós se chama-se Deus. E o salmista, ele tem essa sabedoria ao ponto de chegar para Deus e dizer: Senhor, ensina-me. Será que você hoje tem essa capacidade de dizer a Deus: Senhor, ensina-me? Mesmo talvez sendo conhecedor de várias áreas ou detentor de vários conhecimentos, nós nunca sabemos tudo. Sempre precisamos de alguém e sempre iremos precisar de algo, porque nós não conhecemos todas as coisas. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo, em sua ação inspirada pelo próprio Deus, diz que o que nós conhecemos de Deus é como que um espelho rabiscado. Quando nós olhamos para esse espelho, um pedaço de metal rabiscado, ele vê um reflexo, e esse reflexo é um reflexo bem difícil de se enxergar. Era o espelho que ele tinha na época. Era algo conturbado, meio que sujo. E ele diz que, à medida que nós conhecemos as coisas de Deus, e ele vê como se um reflexo escuro, é tudo que nós podemos conhecer de Deus, mas Deus nos observa com nitidez, expressando então que ele sabe todas as coisas e conhece todos os detalhes da nossa vida. A esse que é onisciente, onipotente e onipresente, é a este que eu preciso então dizer: ensina-me, Senhor. Ensina-me o caminho que eu devo percorrer até o fim. É interessante pensar nesse texto, porque o salmista não quis dizer até o fim apenas, mas ele está aqui pensando no fim mais absoluto da sua vida. Ele pensa especialmente até o fim da pós-vida. Ele quer chegar no caminho percorrido e determinado por Deus para nós. E é através do caminho que é trilhado por Deus, por meio das Escrituras, para cada um de nós, que nós precisamos ser ensinados, ao ponto de reconhecer que não sabemos tudo. Ele diz mais nesse texto, quando ele diz no verso 37, ele vai dizer: desvia os meus olhos para que não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. É interessante pensar nesse texto, porque ainda há pouco, em alguns versos, especialmente no verso 18, ele vai dizer: desvenda os meus olhos para que eu contemple a tua lei. E agora, ele parece que mais maduro,
você percebe então, gradativamente, o salmista, ele dando aspectos de ação, de amadurecimento, ao ponto que ele vai escrevendo o seu poema. Ele agora, ao invés de dizer, Senhor, desvenda os meus olhos, ele vai dizer, Senhor, os meus olhos já estão desvendados, mas desvia os meus olhos daquilo que eu não possa ver. Desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Preste atenção, irmãos, como é interessante pensar nesse trilho em que o salmista ele começa a caminhar, de modo, irmãos, que ele pede, em primeiro lugar, ensina-me, e agora ele está dizendo, Senhor, desvia os meus olhos, mas os seus olhos já estão abertos, porque Deus, de maneira soberana, abriu os seus olhos para contemplar, para ver, entender aquilo que ele não conseguia enxergar, as maravilhas da lei. E assim era eu e você. Quantas vezes nós líamos, quantas vezes nós ouvíamos, quantas vezes nós tivemos contato, até mesmo com o Evangelho, mas o nosso coração endurecido, nós não conseguíamos enxergar aquilo que a palavra de Deus dizia de verdade, nós não conseguíamos enxergar a ação espiritual. Mas de uma ação soberana, sobrenatural, Deus desvenda os nossos olhos. Em outras palavras, o que diz o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele vai dizer assim, nós estávamos mortos, não apenas cegos, mas ele nos deu vida. Agora, com vida e com os olhos abertos, ele vai então pedir, Deus, desvia os meus olhos da vaidade. Não apenas da vaidade, do orgulho, de tudo aquilo que o pecado nos seduz. No caminho, irmãos, em que nós estamos caminhando todos os dias, como ele vai dizer, como que peregrino nós somos, ele mesmo tem essa capacidade de dizer que somos peregrinos, alguém que está caminhando aqui nessa terra, mas alguém que está caminhando com um tempo determinado, nós estamos aqui, mas não somos daqui, somos peregrinos, estrangeiros. Isso, quem fala são os apóstolos também, por exemplo, o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, nós somos peregrinos, estrangeiros. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cidadãos dos céus, e nós já estamos lá assentados nas regiões celestiais, porque no momento em que fomos comprados e vivificados pelo próprio Cristo na cruz do Calvário, nosso lugar já está garantido e guardado, os nossos olhos foram abertos e vida foi nos dado. Agora eu não posso mais viver como eu quero, mas se o orgulho estiver, irmãos, sobressaindo a minha vida espiritual, os meus olhos não estarão olhando para o foco. Meus olhos não estarão olhando para a lei. Os meus olhos não estarão olhando para Deus. Os meus olhos estarão olhando para o que não devemos olhar. E toda vez, irmãos, que eu desvio os meus olhos da palavra de Deus, da orientação de Deus para as nossas vidas, da regra de fé e prática que tem para nós, a nossa tendência é se afastar. Mas parece, irmãos, que as coisas ao nosso derredor conduzem-nos para vivermos assim, vaidosos e por muitas vezes afastados de Deus. Percebe, irmãos, que os relacionamentos, por muitas vezes, da qual nós damos muitas ênfases, nos levam para distante do Senhor e da igreja. Percebe que nosso trabalho, por muitas vezes, também estamos tão focados neles, que por muitas vezes nós preferimos o trabalho do que servir a Deus. Perceba que o orgulho que habita em nosso coração é superior às ordenanças de Deus, ao ponto de nós não sermos capazes de perdoar, de aceitar alguém diferente de nós, como se nós fôssemos melhores. Ao olhar para esse texto, irmãos, nós vamos perceber então um salmista que se debrusca diante da lei do Senhor, da palavra de Deus, com um coração humilde, com os seus olhos desvendados, mas pedindo a Deus, desvia-me do mal. Desvia-me da vaidade.
desvia-me daquilo que eu não devo ver e me fortalece no caminho que o Senhor tem para mim. O texto continua dizendo, então, quando ele, no verso 38, diz: confirma ao teu servo a tua promessa aos feitos que o temem. Essa palavra temor aqui é interessante. Porque por muitas vezes nós temos uma má compreensão de temor. Nós entendemos um temor como que um medo. Alguém que tem medo. Eu acho engraçado, na minha experiência onde trabalho, quando eu trabalho num projeto social com crianças e às vezes o título fala mais do que a pessoa. E lá eles me conhecem como um pastor e como o diretor. E quando eu chego para falar, eles têm medo de falar comigo. O medo de falar com o diretor. Não é medo da pessoa, mas é medo da função. De como que essa pessoa vai trazer algo maléfico ou alguma circunstância que venha repreendê-lo. Isso com crianças, mas parece, irmãos, que nós crescemos, nos tornamos adultos e esse mesmo sentimento fica conosco. Nós temos medo de ser repreendido. Há um temor exacerbado, quando por muitas vezes nós confundimos isso. E quando eu entendo essa palavra de forma coerente, o temor, a própria palavra, e os salmistas vão dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Que esse temor, na verdade, é alguém que confia plenamente em Deus. É aquele que está perante o Senhor. A palavra hebraica nesse texto vai então traduzir para nós aquele que está confiante, não com medo. Ele está confiante diante, na presença e no aspecto de culto, adorando ao Senhor. Então, o salmista, ele tem essa ação, sabe? E ele diz: Senhor, confirma aquilo que o Senhor prometeu, a tua promessa feita aos que o temem. E o verso final ele diz: eis que eu tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Ao olhar para essa palavra, suspiro, me chama a atenção, porque por muitas vezes essa ação de só é feito com algumas particularidades. E geralmente não é com a palavra de Deus. Geralmente se é feito isso quando você está diante da sua amada ou do seu amado e parece que aquilo é tão emocionante na sua vida que você não sabe mais o que fazer e está contemplando aquele momento e você faz: que coisa bela. Eu acho que você já passou por isso. Quando você viu o seu esposo, a sua esposa, em alguns momentos a sua namorada, o seu namorado. Mas é esse sentimento de amor tão especial que agora o salmista se detém com a própria palavra, com os preceitos ditos por esta palavra, que vivifica, que dá vida e que faz viver em justiça com essa palavra de Deus. Eu acho interessante o que o apóstolo Pedro ele vai dizer na sua primeira carta, quando ele diz que devemos nos alimentar com esta palavra. E ele usa uma expressão interessante, ele diz: nós deveríamos nos alimentar com essa palavra, ou desejar esta palavra como uma criança recém-nascida. E é interessante porque uma criança recém-nascida, ela não fala ainda. E quando ela está com fome, ela chora. Geralmente, quando a criança chora, é porque ela está com fome. É a forma de dizer: eu quero comer. Porque é comendo que ela vai crescer. E por muitas vezes, irmãos,
nós não suspiramos e nem desejamos a palavra. Os preceitos, as regras, os mandamentos. Nós hoje vivemos uma comunidade em que nós queremos ser livres. Nós não queremos ser controlados. Parece, irmãos, que essa rejeição por preceitos e por regras se infundou no meio da sociedade, inclusive no meio da família e também no meio da igreja, onde as pessoas não estão mais respeitando os preceitos nem da palavra, nem as autoridades instituídas por Deus. Onde nós temos e achamos que temos a capacidade agora de viver como eu quero, de fazer como eu bem entendo, ao meu bel prazer. Parece que estamos voltando, irmãos, aos tempos dos juízes. Onde naquele momento, após a morte de Josué, não tinha-se um líder. E cada um fazia conforme a sua boa vontade. Não tinha leis, não tinha regras. E sabe o que é que aconteceu com o povo? O povo vivia em pecado, o povo praticava maldições, voltou à prática das idolatrias e recebeu, irmãos, então, justiça da parte de Deus, juízo. O que me parece, irmãos, é que essa ação de desejar a palavra de Deus está bem longe. Mas louvado seja o Senhor que aos poucos nós estamos percebendo que esse desejo tem sido mais recorrente nos nossos dias. E que é à medida disso que nós estamos percebendo que a palavra de Deus tem tomado então assim o seu lugar nas nossas vidas. Ministrações mais coerentes, exposições mais corretas, o desejo de estudar, o desejo de poder conhecer, de saber que a nossa vida tem sido guiada por ela. Isso vai mudar, irmãos, a nossa vida, vai mudar, irmãos, então, a nossa posição como homem do lar, o líder da casa, aquele que lê as Escrituras, aquele que ora, que chama a esposa para orar, que ensina os seus filhos a palavra, a sua posição como homem de Deus na igreja, daquele grupo de homens que ora, que se dedica, que é submisso, a mulheres que compreendem o seu papel na família, no cuidado dos filhos, na igreja, aos jovens a viver cada vez mais uma vida sob a obediência dos pais, almejando então a ação soberana de Deus, guiando os seus caminhos para o futuro, se tornando pais, mães melhores, futuras famílias mais bem-sucedidas na palavra, não apenas no recurso. Ao olhar para todo esse quadro desenhado por um jovem ou talvez por um homem já maduro que está ansiando pela palavra, nós percebemos então, irmãos, que parece que ele está falando para os nossos dias. A pergunta hoje para nós é: você realmente tem confiança nas Escrituras? E quando eu falo isso, irmãos, parece que nós declaramos com a nossa boca algumas crenças e vivemos na nossa prática diferente. Coisas que são fundamentais, precisamos conhecer. Não podemos, irmãos, apenas ser meros frequentadores de cultos. Deus não morreu naquela cruz do Calvário para que você seja apenas frequentadores de cultos. Se você acha que você está no auge porque está frequentando o culto de domingo a domingo, você está errado. Deus não morreu naquela cruz para que você possa apenas estar nos domingos à noite sendo alimentado pela palavra. Deus quer muito mais de você. Deus
morreu naquela cruz do Calvário para você ser servo. Para você ser sacerdote. Para você ser adorador. Ser servo na capacidade daquele como aquele que serviu-nos. Ter a ação disponível de servir. Estamos numa grande dificuldade, irmãos, de encontrar pessoas que queiram se dispor. De doar, de arregaçar as mangas, de vestir a camisa, de dizer nós vamos lutar. Vamos lutar pela igreja, vamos lutar pelo Evangelho, vamos lutar pela nossa comunidade, vamos pregar o Evangelho, vamos fazer mais. Mas nós estamos enfrentando um grupo de pessoas, irmãos, que na maioria das vezes quer ser servido. E que via o culto e sentar e ficar tranquilo e ir para casa e ninguém lhe apontando ou lhe incomodando está suficiente para a sua vida. É errado. Engano. Não foi para isso que Deus lhe chamou. Quando nós olhamos o que Pedro diz, então somos sacerdotes, a ideia de que nós levamos a palavra de Deus e atraímos as pessoas para Deus, isso é extremamente importante para nós. Mas por muitas vezes, irmãos, nós estamos negando com o potencial que Deus tem nos dado. Porque cada um de nós, por exemplo, aqui que estamos sentados, vocês são potenciais em meio àquilo que Deus lhe capacitou para isso. Você tem um dom especial de Deus. Nem todos vão ser pregadores, nem todos vão ser tocadores, nem todos. Mas você é útil. Aonde você é útil, é isso que você precisa encontrar. Mas eu preciso ser ensinado para isso. Eu preciso ser guiado para isso. Eu não posso ser orgulhoso diante disso. Sabe por quê? Porque nós estamos em meio a uma comunidade de pessoas diferentes e que nós vamos encontrar dificuldades, cara feias. Onde nem todos vão aceitar aquilo que Deus tem dito para mim, ou que tem dito para você. Mas isso é igreja. Porque quando nós, no fim, entendemos que somos ensinados, todos vamos estar submissos à vontade soberana de Deus, orientados por esta palavra. E aquele que não é justo, como diz o Salmo 1, na congregação dos justos não ficará por muito tempo. Mas Deus nos conclama a entender que precisamos suspirar, ansiar por esta palavra. E isso reflete o nosso serviço, a nossa adoração, a nossa crença, na declaração da nossa fé, no serviço, na vida diária, na minha família, na igreja. Transformando então os meus procedimentos, a minha mente, moldando então o meu culto, a minha adoração, e aceitando por inteiro que é por meio dessas escrituras que no final do texto ele diz que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos, que nos guia até o fim. A pergunta final para nós hoje é: você compreende que você precisa ser ensinado por Deus? Você compreende que os seus olhos precisam ser desviados daquilo que não é da vontade de Deus? Você anseia, suspira por esta palavra
que nos admoesta, que nos corrige, que nos ensina, você suspira por ela? Ou apenas tem vivido a sua vida como quer? Eu quero dizer uma coisa para você. Sem medo de errar. Se você não compreendeu que esta palavra é regra de fé para a sua vida, e que Deus te chamou para você desejá-la, suspirá-la, ser ensinado por ela, desviar dos seus maus caminhos, ao ponto de você ser bênção para os outros e influenciar outras pessoas, talvez você não entendeu ainda o que Deus tem para a tua vida. Talvez a tua oração seja a mesma do salmista, ainda no começo do salmo. Desvenda os meus olhos. Me faz enxergar. E eu queria, nesta noite, orar por você. Para que nós possamos, cada vez mais, ser ensinado, desviar os nossos olhos e suspirar e temer a este Deus, temendo, confiando na presença dEle e naquilo que Ele tem prometido para nós por meio dessas